Bom, eu tô aqui hoje para contar a minha história para vocês. Um pouco dessa história de Felipe Sobrinho, como que eu cheguei até aqui hoje. Quantas vezes a gente tem que se reduzir para caber, a gente tem que criar versões de nós mesmos para ser aceito pela família, pela sociedade, pelos amigos, pelo trabalho. E é interessante quando eu trago essa história e essa jornada de entender como foi a minha vida e quanto eu precisei voltar lá atrás para ver um pouco mais da minha história. Dentro da minha carreira eu aprendi muito a ler cenários, a interpretar situações, a ser o mais inteligente, a ser o mais acadêmico, a buscar titulações. E isso tudo para alta performance, porque eu entendi que o mundo corporativo precisava dessa alta performance. Eu precisava performar para eu ser aceito dentro da sociedade. Eu precisava performar para eu ser aceito pelos meus colegas de trabalho. Mas isso tudo tem um preço. E tem um preço muito alto, o preço da nossa autenticidade, da nossa identidade, da nossa busca de ser quem a gente quer ser. E às vezes você precisa deixar tudo isso de lado exatamente para pertencer. Mas é um pertencimento que ele não está enraizado na nossa essência. Eu lembro de uma história muito impactante na minha carreira, que quando eu comecei, primeiro dia de trabalho, comecei nessa empresa, e um colega, ele virou para mim e falou assim: nossa, que diferente que a empresa está contratando uma pessoa assim como você. Naquela época eu não entendia. O que é ser esse assim como eu? O que a empresa está fazendo de diferente que ela me contratou? E era exatamente por ser quem eu era. Mas naquela época eu não tinha ainda esse conhecimento, eu não navegava ainda dentro desse repertório que eu tenho hoje. E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a entender as minhas máscaras, a entender as minhas dores, quem eu era e como eu performava para existir. Foi aí que, quando eu revisitei a minha história, eu conheci a minha criança interior. E a minha criança interior, ela estava extremamente cansada. Cansada de existir, cansada de performar, cansada de ser o que as outras pessoas queriam que ela fosse. Foi aos 16 anos que eu criei o curso do Eu Autêntico, que foi um curso onde eu ensinava as balconistas da lanchonete da minha família como trabalharem com o eu social, o eu individual e o coletivo. Isso foi maravilhoso, porque ali a gente começou a despertar mais conexão entre a equipe da lanchonete e os clientes que a gente atendia no dia a dia. E aí eu entendi dessa minha jornada e essa trajetória que as pessoas, elas não precisam se reduzir para caber. Elas podem ser quem elas são no seu dia a dia, trazendo essa verdade delas para tudo que elas fazem. E a Ecoar, ela nasce exatamente desse ponto. Ela nasce exatamente para construir essa narrativa, uma narrativa que sustenta, uma narrativa que transforma, uma narrativa que ela ecoa e dá voz para quem a gente é de verdade, com autenticidade, com valor. E tudo isso sem abandonar quem nós somos de verdade, quem nós somos por dentro, trazendo toda essa verdade e essa essência para o dia a dia. E hoje eu ajudo empresas e pessoas a construírem narrativas que sustentam, narrativas que transformam e narrativas que ecoam. Porque a autenticidade, ela não é exposição, ela é coragem para existir por inteiro. E a sua voz, a nossa voz, ela merece existir por inteiro.